Fala galera, estamos conversando mais um em off pra você, ó. Hoje a convidada sabe muito de futebol, não é isso, Sirlei? Ela poderia até jogar no time do Flamengo. Isso aí, sabe Jogadora, muito. jogadora, chegou para esse elenco forte, que é o elenco do In Off. Como eu falei para vocês desde o início, que aqui só chegaria a camisa 10, cara. E ela tem passagem, né, no Flamengo. Então vocês já devem desconfiar de quem nós estamos falando. Estamos falando da jornalista Hannah Tenda. Muito obrigada. A recepção tem que ser. Claro. Camisa 10, gostei. Hannah, é um prazer ter você aqui com a galera do In Off. É muito bom ter mulheres que conhecem futebol, que vivem futebol. E você é um exemplo desse tipo de mulher, né, cara? Uma mulher que, se deixar, irmão, comenta, fala, narra, faz tudo. Não, narrar não. Admiro, porque é um pensamento muito rápido, né? Que os narradores e as narradoras têm. Mas esse daí eu não arrisco, não. Podemos até começar com essa pergunta. A gente está vendo aí a ascensão, né, de narradoras, mulheres ali, comentando e narrando futebol. Em um período muito curto, assim. Eu lembro, eu era da Fox e a gente fez aquele programa Narra Quem Sabe, e foi quando apareceu a Renata. Tudo. Para você, hoje, o público masculino já está aceitando mais ter essas mulheres ali narrando futebol, comentando? Eu acho que comentando, sim, reportando também, mas acho que ainda existe muito preconceito com as mulheres que narram, né? Não é algo que vai conseguir mudar do dia para a noite, mas está acontecendo, e o importante é que está acontecendo, porque se você olhar a geração, eu tinha como referência ali na hora de começar ali no jornalismo, tinha a Glenda, tinha a própria Renata Fã, mas e elas? Quem elas tinham? Então, assim, hoje em dia, então a adaptação também, até em escolinhas, você vê muitas vezes os garotos estão fazendo futebol junto com meninas. Antes o esporte era só para o menino, agora, e para eles é muito natural. Então, a mudança está vindo, mas como qualquer mudança, não é do dia para a noite. O importante é que ela está acontecendo. O futebol feminino é uma prova disso, né? As mulheres arrebentaram agora. E a gente vê comentaristas ali, cara, não deixa a desejar, né? Falando sobre futebol. Para você, na sua opinião, tem uma diferença assim das narradoras? Ou é só a adaptação mesmo? Tem uma diferença? Porque tem homens que falam, mulher narrando é bem chato, não dá vida, jogando também é bem chato. Mas para você hoje, você não vê essa diferença? Nenhuma. Eu também, na minha opinião, também hoje, cara, no início... Eu acho que existem profissionais homens que são ruins e tem profissionais mulheres que também são ruins. Você não pode generalizar se a narração ela é ruim pelo sexo. Isso daí é preconceito. Assim, não, mas assim, no início foi algo muito novo, então você achava um pouco, cara, é estranho, né? Eu nunca vi uma mulher narrando. Mas hoje você vê, cara, como ela se familiarizou com o assunto, como ela fala, como a segurança. Eu fico assistindo às vezes, eu gosto de assistir, eu gosto muito de esporte. Pode ser futebol feminino, futebol masculino, eu gosto de assistir. Eu fico vendo a segurança que elas falam de esquema tático, como elas falam de cada posicionamento no campo. Então, assim, não só estudaram futebol, mas elas vivem futebol de fato, né? Elas assistem futebol. E isso eu vejo uma crescente muito legal em relação às mulheres no ambiente de futebol. E antes quase não tinha muito lance de futebol feminino, né? Hoje, campeonato, vários times femininos. Não, eu vou te falar. E assim, se você colocar em parâmetros, você vê que as mulheres hoje, elas estão adquirindo espaço no futebol de uma forma que daqui a pouco os altos salários, como a gente vê no futebol masculino, vai começar a acontecer. Já está acontecendo no futebol feminino, porque você vê o nível que elas estão alcançando. Antes você via a parte física, contava muito, mas hoje você vê o alto nível do rendimento dessas mulheres no futebol. Cara, pelo Campeonato Mundial que a gente viu recentemente, do feminino, cara,
Alto padrão. Alto padrão. Mas vamos lá, um assunto que interessa muito a Hannah, não é novidade para ninguém. A Hannah sempre assumiu que é flamenguista, tanto que já trabalhou na Flá TV, né, Hannah? Mas eu não vou falar de Flá TV agora, eu vou falar do futebol do Flamengo. Para você, o Felipe Luiz hoje, ele consegue levar esse time a mesma história que o Jorge Jesus, vai ser campeão de diversos campeonatos, na tua opinião, Hannah? Já está sendo, né? Eu acho que se a gente olha os números do Felipe Luiz, em 27 jogos, são 19 vitórias, apenas uma derrota e 7 empates. Então, 4 títulos. São trajetórias diferentes, porque o próprio Felipe Luiz já falou em coletivas que ele pretende ter uma história assim longa, né? O Jorge Jesus a gente tem que pensar também que teve o aspecto da pandemia. O momento dele, a família dele também não estava aqui, eram outros fatores. Então, eu acho que o Felipe Luiz está construindo uma história bonita, tem tudo para ser longa, embora a gente já escute, se não dá certo ali na seleção, o Felipe Luiz é capaz de ir. A gente sabe que é natural um caminho de um técnico que está construindo uma história bem valorizada, querer pegar né, ter o pedido de mas eu não acho que é o caso. Eu acho que o Felipe ele tá construindo um trabalho muito sólido e vencedor no Flamengo. Você acha que o Flamengo demorou a trazer ele, né? No caso, demorou a tirar o... Você vê que os técnicos, né, no começaram a dar mole, todo mundo ali, aqueles outros técnicos antigos. E quem era que estava anterior a ele? O Flamengo? Era o Tite. O Tite. Tu acha que o Flamengo demorou a tirar o Tite? Se tivesse tirado antes, vindo com o Felipe Luiz, a gente não teria saído da Libertadores? Com certeza absoluta. 300%. Sério? É sério. Mas aí, ao mesmo tempo, existe toda uma questão, né? A gente tem que lembrar que o Felipe Luiz, até dezembro de 2023, ele era jogador do Flamengo. Ele assume o Sub-17, né? E eu lembro que... E eu, como jornalista, eu estava naquele evento que teve feito pela Globo, junto com, né, jogadores, para conseguir arrecadação financeira para a enchente que teve no sul do país. Sim. E o Felipe Luiz estava lá presente. Eu lembro que eu fiz até uma pergunta assim, para ele. Eu falei assim, Felipe, você se vê aí treinando a Copinha? Olha só, eu, em maio de 2024, perguntando pro Felipe, e ele ainda falou assim... Copinha Sub-20. Eu falei, eu sei, mas da forma que você tá indo, conhecendo esses garotos, um projeto, eu acho que naquele momento isso não passava na cabeça de nenhum torcedor, de nenhum jornalista, até porque se a gente olha o recorte, né, quando o Tite assume em setembro, outubro de 2023, o Flamengo também já estava eliminado de tudo. Ele tinha ali aquela reta final, pegar um G4 do Campeonato Brasileiro. Tem um campeonato carioca de bater recordes, até em cima, né, da geração do Zico e tal. A implicância com a torcida começa a partir do momento que resolve poupar a Libertadores para ir para o Carioca com a equipe titular. Quem vai assumir o Flamengo sabe que a Libertadores sempre vai ser obsessão. Não tem essa. Só que esse ano, brasileiro, o torcedor rubro-negro tá sentindo falta do brasileiro, mas Jorge Jesus ensinou que é possível ter os dois. Então, tá ali, na memória do torcedor tá ali. Então, Tite já começa, quando ele poupa ali, no início, o torcedor já começa a implicar. E tem aquela fase, aquela lua de mel, muitos... né, selecionáveis junto com as suas seleções. No período, o Flamengo se manteve na liderança, conseguiu aquele resultado bom lá contra o Atlético Mineiro, jogando fora de casa. Vai lá, se mantém e começa. Só que aí vem, né, um número de lesionados, junto com uma sequência de jogos importantes, com falta de criatividade, substituir peça por peça, sem criar nada. O torcedor que assistiu 2019, ele ficou mal acostumado. A palavra é mal acostumado, porque ele viu que cada vez tem uma máquina
ali tem uma potência, é possível você fazer esse planejamento de carga, né? Ter o jogador, preservar, você não precisa ir com o titular, é você precisa conquistar os dois, e conquistar os dois com sobra. Né? Porque o que aconteceu em 2019 mostra, foi recorde de pontuação, de vitórias, tudo. Tô dizendo que a Libertadores foi com sobra não, porque foi muito sofrido. Eu acho que foi a final, então. Foi da forma que foi sofrido, mas o brasileiro foi. Então, eu acho que se o Felipe Luiz, o problema é que eu acho que ninguém tinha ali a solução. Você olhava para o mercado brasileiro? Não tinha. Você olhava para o mercado fora? Quem é? Ia ser mais uma aposta. Eu acho que o único que seria capaz de... Opa! Volta aqui, seria o Jorge Jesus, que estava muito bem no Al Hilal também, quebrando recordes e tudo mais. Mas acho que pecou e perdeu o jogo, não perdeu lá. Perdeu no Maracanã. Sim. Né? A eliminação, ela acontece no Maracanã. E o Felipe já chegou também mudando logo a harmonia do grupo, né? É muito bom você trabalhar num lugar que você já conhece, um lugar tranquilo. Ali, ele já tinha aquele relacionamento como jogador. O clima antes com o Tite já estava pesado. Então, essa relação que ele já tinha com os jogadores influenciou bastante também para ser um time avassalador. Também, né? Porque, ao mesmo tempo, ele tem muita consciência, né? Porque ele chega e fala: eu sei que certas decisões eles não vão me enxergar como amigo, mas eu vou ser o treinador. Ele tinha consciência que isso poderia acontecer. E ele fala em uma coletiva, né? Ele fala: eu sei quando estão me zoando, não estão. Ele sabe, ele pertenceu a esse grupo. Sim. Então, é a experiência que ele tinha como jogador. E quando ele já estava ali naquela reta final dele como atleta, todo mundo já sabia que ele queria se tornar treinador. Ele nunca escondeu isso de ninguém, então ele soube alinhar tudo muito bem. Mas eu não me lembro quando ontem, depois do jogo, eu estava pensando qual foi um treinador, porque a gente olha, o Felipe Luiz, ele foi de um treinador que começa da base para o profissional, ele vai ali em 10 meses. E ganhando tudo. E ganhando tudo. Ele ganhou no Sub-17, ganhou o Sub-20, já foi com o Mundial. Não, a Libertadores não era ele. No Mundial contra o Olympiacos, sim, já era ele. E agora, aí chegou de cara na Copa do Brasil. E eu acho que o start... Beleza, o Felipe Luiz chegou no jogo contra o Corinthians, é o primeiro jogo dele, né? Uhum. Vai lá e te coloca aí. Te coloca titular. Já chegou todo mundo. Falando assim, caramba, Gabigol de titular, eu acho que ninguém esperava que... E ele faz isso. O que o jogador precisa para ter confiança? É jogar. O que o atacante precisa? Fazer gol. Ele vai lá e coloca. Ele sabe, como companheiro, eles ganharam... Olha a quantidade de títulos que eles ganharam ao longo desse período juntos. Então, assim, ele vai lá e dá confiança. Quando você... É que nem bicicleta. Você não desaprende, né? Então, assim, ele sabia que precisava. Obviamente, alguns, né, de acordo, nunca isso foi ali exteriorizado, mas a gente sai um burburinho ali, sim, outro burburinho aqui, a gente sabe que tem comportamentos, não é tudo que vai ser ali na base da relação da amizade. Aí tem a hierarquia, tem comportamentos que tem que, né, ser punidos ou não. E o Felipe sempre manteve ali como se diz? A ideologia dele. Ele nunca abriu mão. Então é espetacular isso, tudo que o Felipe está fazendo. Hanna, você falou aí que se o Felipe Luiz estivesse antes, o Flamengo ele não sairia naquela Libertadores. E na sua opinião? Eu acho. Não, sim. Aqui a gente trabalha, né, a gente acha. Mas assim, em relação ao Gabigol também, se o Felipe Luiz estivesse antes, claro que ele ia ter colocado o Gabigol antes também. Porque o Pedro já tinha se lesionado e o Tite ficou tentando ali colocar o Carlinhos, tentou improvisar, menos o Gabigol. O Gabigol era a última alternativa do Tite. Porque ele levou pro pessoal. Ele levou pro pessoal. Mas assim, se o Felipe Luiz tivesse colocado o Gabigol antes também, na sua opinião, isso vamos também lembrar que a gestão antiga também não estava muito bem ali
com o Gabigol, né? Marcos Braz estava tendo alguns problemas ali com o Gabigol. Mas você acha que o Gabigol ele adquiriria confiança suficiente para se manter no time e talvez nem sairia do Flamengo? Ou você acha que já estava determinado o Gabigol ali, mesmo fazendo bons jogos, sair do Flamengo? Acho que essa análise ela é composta por um si muito grande, porque esse desgaste do Gabigol com o Flamengo, ele começa com a chegada do Tite, né? Então, assim, o Tite não teria nem que ter entrado no Flamengo pra gente imaginar isso. Mas se a gente olha, os números do Gabigol antes da chegada do Tite em 2023 também não eram os mesmos. É natural, o jogador ele vai envelhecendo, o futebol ele precisa de renovação, mas talvez não precisasse, ele poderia ter uma saída mais bonita, mais sentida, porque eu vi na despedida dele do Maracanã, né? Eu sou muito grata pelos títulos que ele deu ao Flamengo e tudo mais, mas eu vi gente dividida. E o Gabigol, em um momento, ele chegou a ser unanimidade no Flamengo, né? Então, assim, a gente tem o Gabigol excepcional, artilheiro em 2019, 20 também faz um grande campeonato, 21, 2022, a gente tem um Gabigol que todo mundo falava do lado que ele, Gabigol é egocêntrico, é isso. A partir do momento que ele muda de posição, ele volta a ajudar na marcação, ele coloca o Pedro na Copa do Mundo e deixa de ir. Óbvio que isso incomodou ele, porque ao mesmo tempo tem ali uma característica do ser humano. Vai olhar isso pra mim, eu funciono tanto bem lá na frente como tô voltando pra ajudar aqui. Mas é uma opção, é característica do treinador. E ali começa aquela ruptura, né? Depois da conquista da Libertadores, aquela fala em cima do trio elétrico de que já jogava numa seleção. E aí é muito si. Naquela época, nem o Felipe Luiz era treinador. Então, como é que ele ia colocar, né, o Gabi? Então, as coisas acontecem como tem que acontecer. Ontem eu estava conversando com o Matheus Gonçalves lá, entrevistei ele, e ele estava falando sobre a importância, né, dessa confiança que o Felipe Luiz dá para ele, dá para os garotos, e essa importância, né, do processo, né? Tanto que o Felipe Luiz ele rejeitou algumas propostas para poder seguir ali a sequência de um treinador, né? Acho que todo treinador ele deveria ter esse processo. Começar na base, aí vai desenvolvendo, vai subindo até chegar ao profissional, como um jogador normal. E o Felipe Luiz respeitou esse processo. O Matheus Gonçalves falou, isso foi muito importante quando o Felipe Luiz entra e começa a dar essa confiança, porque trabalhou com ele na base, e isso foi fundamental para o crescimento, para o futebol dele crescer também. Entendeu? Então, como que você vê como eu posso dizer, essa interação, né, do Felipe Luiz com essa garotada da base num time tão recheado de astros, de grandes jogadores, e ele dando espaço para essa garotada? Outros técnicos que passaram no Flamengo não conseguia dar esse acesso, esse espaço. Então, como é que você vê esse processo do Felipe Luiz em relação à base e gerenciando e colocando esses garotos para jogar no profissional? Não, isso é natural e já era esperado, né, do Felipe Luiz. Você fala que ele respeitou os processos, mas ele deu uma aceleradinha ali, né? Áudio poucos meses, não, mas respeitou. Respeitou. Então, assim, e ele conhecia muito bem as características, as qualidades, aonde precisa melhorar, onde não se sente tão confortável. E óbvio que isso ajuda num elenco, né, como profissional do Flamengo, e principalmente porque a gente tem que pensar também do ponto de vista financeiro, porque não tem como um clube aproveitar, além de tudo, todos os atletas ali. Os atletas da base também se tornam ativos do clube. Então, às vezes, pela necessidade, né, se queima um atleta que tinha um potencial absurdo. E eu fiquei com medo, que bom que isso não aconteceu. O Wesley, eu acho que é o melhor exemplo. Ele apanhou muito quando ele sobe. Qual é aquele jogo que até o Flamengo é eliminado da Libertadores? É contra o Racing? Foi o que ele fez gol contra? Que teve um expulso do Racing lá. E o São Paulo, ele não demora para mexer, ele já tinha um amarelo, ele é expulso no segundo tempo. Ali todo mundo queria matar o Wesley. Então, assim, isso dali,
o que era ali? É o erro dele, que é um jogador, é o jovem, ele não tinha a experiência, jogando contra uma equipe argentina que está sempre acostumada a fazer catimba na casa deles, ou foi o erro do treinador? Porque o bom treinador, o que ele teria feito? Opa, eu vou jogar, nem que eu jogue com 3 zagueiros, ponho aqui um ala, não sei o que eu vou fazer, mas tira. Era o garoto mais inexperiente do grupo, amarelado. Um bom treinador teria feito essa substituição no intervalo. Não. Ele vai lá, aí vem a eliminação e começa ali toda aquela questão. Mas quem ia se queimar? Era o Sampaoli? Não, era o Wesley. E muita gente, tanto é que era esse jogo agora já, e é justamente, aí olha a diferença, quando você tem um jogo do Felipe Luiz lá no Corinthians, da Copa do Brasil, de volta, aí na Neoquímica, e qual foi o nome do quem que foi expulso? Foi o Bruno Henrique, que aí você pensa, ele vai substituir. A sacada que ele tem de mudar, botar 3 zagueiros, mudar, e daqui a pouco o pessoal do meu lado tava assim, caramba, é o Wesley que tá desafogando a gente? Porque parecia que o menino era ruim, e não é. Isso é experiência, isso foi um erro. Foi lá atrás, e eu acho que não era nem agora. E o pessoal agora, aí começaram a implicar com Varela. Aí tá, o Wesley foi conquistando a torcida, quando vinha, não deu ruim, Alexandro deu ruim, o Varela sustentou agora lá. Sim. Aí todo mundo tá falando, agora já estão elogiando o Varela. Não é assim, a lateral direita ela é um problema no futebol mundial há algum tempo. Você tem uma safra ali do lado esquerdo, mas do lado direito é um pouco mais complicado. E aí qual é o problema? O problema é do treinador, que muitas vezes quer encontrar uma solução e não tem o cuidado com o atleta. O Felipe Luiz, não, ele tem esse cuidado, porque ele sabe. E você vê que ele não coloca um garoto assim de cara. Ele tem ali o tempo dele. E não é nem só. Com o próprio Juninho. Como é que ele foi fazendo aí? A adaptação. O Matheus Cunha. Sim. O Tite vinha. O Matheus Cunha era o goleiro da Copa do Brasil, o Rossi o goleiro dos outros campeonatos. E o Felipe não. O nosso goleiro para todos os campeonatos é o Rossi. O Matheus Cunha, de vez em quando acho que quando o Rossi está bastante fadigado, eles colocam, mas é bem raro. E eu acho que tem, né, que ter essa ali. É uma questão de... proteger, né? De confiança, de merecimento. Sim. Né? Ninguém ali... Eu acho que se o Rossi começa a ter uma sequência de erros, o Felipe vai reavaliar, assim como ele reavalia em qualquer outras situações. E ele deu um maior exemplo. Ele é muito franco. Ele falou isso, foi a forma que ele falou pro Alcaraz. Ele fala isso na coletiva, né? Nesse momento, tem outros na sua frente. Então, imagino que seja assim, né? Estou te mandando a real. Você tem a possibilidade de melhorar e mostrar que você está merecendo furar essa fila, ou beijo, tchau. E foi o caminho que o Alcaraz escolheu, mas todo mundo ali está tendo as mesmas oportunidades. E acredito que, além de tudo, com toda gentileza, educação, o Felipe é muito educado, né? Ele sabe jogar aquilo, porque administrar o elenco. E ele tá com o elenco na mão. É a sensação que passa, né? O Fabrício Bruno, quando saiu, você acha que ele também teve essa mesma oportunidade que o Alcaraz? Porque assim, logo quando o Felipe chega, ele começa a dar mais espaço pro Ortiz, né? E o Ortiz com o Tite já estava jogando de volante ali praticamente. E ele volta com o Ortiz para a zaga de novo e coloca o Ortiz e Léo Pereira com mais frequência do que o Fabrício Bruno. E o Fabrício Bruno vai e decide sair. Essa oportunidade que você falou, que ele deu para o Alcaraz, para todo mundo, e ele mesmo fala que ele não conseguiu extrair o melhor do Alcaraz. O Fabrício Bruno, você acha que ele também deu essa oportunidade suficiente para que ele viesse a mostrar e se consolidar como o zagueiro titular do Flamengo? Olha, eu estava em Orlando, né, no FC Series, e em uma coletiva que teve com o Fabrício Bruno, lá já no Cruzeiro, ele tinha acabado de chegar. Eu fiz essa pergunta direta. Existiu uma conversa franca entre você e o Felipe Luiz? E ele responde que sim. Ele me deu uma resposta ali de 5 minutos completaça, falando justamente
justamente disso. Ele falou que tinha características, mas tinha que o Felipe não achava que se encaixavam no estilo de jogo dele, mas que podia melhorar. Tinha todo ali. Então, existiu uma conversa franca. Foi uma opção do Fabrício Bruni. Ele pode querer esperar ou não esperar também. Ele tinha opção. Ele estava ali com um contrato, mas não, o jogador quer jogar. Eu entendo, né? Tem gente que, até porque tinha uma coisa muito maior ali, né? Seleção brasileira. Acabou não acontecendo. A expectativa é que ele fosse ali pro Cruzeiro e tivesse ali aquela sequência de convocações do Dorival, mas é natural que as convocações venham quando a equipe também está se sobressaindo. E o Cruzeiro, nesse momento que teve uma eliminação mais um ano precoce ali do estadual, as peças ainda não se encaixaram, mudança de treinador e tudo mais, mas é um atleta que segue sendo espetacular e continua no radar, mas também estava no direito dele. O importante é que teve a conversa franca e o Fabrício deixa bem claro que não saíram brigados, não teve intriga, não teve nada. E ontem a gente estava falando do Davi Luiz, né, da pessoa maravilhosa que ele é. Você acha que o Flamengo errou e não renovar com ele? Olha, é o que a gente estava falando justamente do Gabi. Ciclos se encerram, mas eu acho que a forma da saída deles foi errada. Eu acho que ele é um atleta que sempre defendeu, respeitou a camisa, ajudou muito. Uma liderança não só dentro de campo, como fora de campo, com os garotos jovens também, principalmente. Então, assim, eu acho que ele tem uma história. Né? Ele não chegou ontem, uma história muito antes do Flamengo, uma história vencedora internacionalmente, sempre honrou o manto, e eu acho que a forma que se deu, se ele estava, beleza, vai conversar com a antiga diretoria, a conversa com a antiga diretoria estava encaminhada para a renovação, não aconteceu, mas a nova não poderia ter excluído essa forma, e às vezes não tô nem dizendo que ficou uma coisa de quererem fazer isso propositalmente. Às vezes, sabe aquele negócio? Fala você, no final vazou. E isso daí, como, não digo nem como atleta, né? Eu acho que como pessoa, eu acho que ninguém gostaria de receber uma notícia dessa forma. E mesmo assim, ele foi muito respeitoso no vídeo que ele colocou nas redes sociais, se despedindo, mas pelos títulos conquistados, pela história que tem, eu acho que ele deveria ter tido o direito de se despedir no Maracanã diante da sua torcida, como tantos outros fizeram. O que seria legal, né? O Everton Ribeiro não teve uma despedida, mas lembra naquele jogo contra o Bahia no Maracanã? Homenagear. Se isso vai ser feito num jogo contra o Fortaleza, eu não sei, imagino que não, mas seria uma forma legal de se despedir de um cara que honrou o manto. E ele sempre foi muito atencioso com a torcida. Ele sempre foi um dos jogadores que saía do ônibus e ia atender a galera. E ele chegou a falar... No jogo do Zico, vocês estavam lá, né? Eu tava no campo. Gente, tinha ele... Eu achei isso muito engraçado, porque ele foi dando autógrafo e tirando foto. Ali, ele fez a volta olímpica da selfie. E aí, ele tinha um tutorial que ele falava assim, ele só ia com a caneta, ou pegava a caneta, sei lá. Mas ele ficava assim, mostrando, tipo assim, deixa a camisa esticada, que ele só passava. E ali, não parava, não. E o Zico faz isso, né? E eu lembro que na saída eu até zoei, eu falei assim, o Zico faz isso. Aí ele respondeu, a gente aprende. Porque o Zico tem esse carinho com o torcedor também, né? Hanna, o Flamengo, ele tem um elenco muito, muito talentoso. E nesse time tem muitos volantes, cara, diferenciados, né? Assim, é até difícil de você saber quem é titular, quem não é. Quem colocar ali vai fazer um bom trabalho. O Pulgar aí jogando bastante, o Gerson nem se fala, o próprio garoto, Everton Araújo, quando entra, joga muito bem. E muito se fala no Jorginho. Na sua opinião, o Flamengo precisa ter um Jorginho? E se o Jorginho chegar, ele chega para ser titular nesse time?
A gente volta naquilo, né? Que é complicado que o Felipe Luiz não vai dar uma oportunidade ali pro Jorginho, mas a gente teve a renovação do Pulgar na última semana. E o Pulgar era um cara que tinha deixado internamente claro que ele não tinha essa pretensão, foi jogando mais pra frente. O Felipe Luiz vai lá e recupera esse desejo do Pulgar permanecer no Flamengo. A gente tem ali o Alan, que sempre foi um cara, desde que chegou ao Flamengo, criticado. E o Felipe Luiz tá lá e tá recuperando ele também. Ele, mesmo com os problemas aí, extracampo que ele tem, sei lá o quê, ele tá aí, tá voltando. Então, é positivo que tenha. Se o Jorginho vai chegar pra ser titular, a gente tem desde o início de 2024, o torcedor quer ver o quadrado mágico que não teve sequência ainda, né? Que é o Pulgar com Gerson, Arrascaeta, De La Cruz. O Felipe Luiz começou a dar essa sequência agora, porque antes era um lesionado ali, o outro aqui. E aí a gente teve nas duas finais do Carioca, os 4 começando os 2 jogos, inclusive o Felipe Luiz mantendo, né? As equipes repetindo, tendo a cara dele ali. E aí o Jorginho chega. Ele chega para um... Vamos supor que ele chegue. Aí chega para um Mundial. Eu acho que nesse primeiro momento, com toda a credencial que ele tem, em time que tá ganhando não se mexe. Se tiver encaixado, jogando bonitinho, respeito e tal, vamos aí pro segundo tempo, porque não vai ter tempo assim de treinamento. Por mais que ele esteja jogando, tem que lembrar também que é um atleta que vai estar em final de temporada, já vai estar mais ali desgastado. Já não é um garotinho. Não é um garotinho, por mais que tenha sido já, né, tenha tido números extraordinários, os números dele na última temporada também não foram tão incríveis. Então tem uma série de fatores que tem que respeitar, né? Qual foi a cobertura mais desafiadora que você já fez na sua carreira? Desafiadora? Cara, eu acho... Não vou dizer desafiadora, gente. Eu acho que... Eu vou dizer por um motivo, né? Eu fiz o primeiro jogo da final do Carioca do ano passado. A gente fez uma mega transmissão de 1h30 de pré e tudo mais. E eu cobri o Nova Iguaçu. Então, quando você vai extrair, por mais que seja uma equipe que tivesse badalada, né, de jogadores, ter eliminado o Vasco e tudo mais, é muito difícil você conseguir ter informações no pré com 4 entradas ali ao vivo, mas durante o jogo você se manter ali, né? Então, assim, eu fui tirando, assim, leite de pedra, correndo atrás de entrevistado, porque do outro lado você tem o Flamengo, é muito fácil quando você tem uma notícia muito grande, assim. O Nova Iguaçu ali, pra mim, eu falei assim, quando eu soube que eu ia fazer o Nova Iguaçu, eu falei assim, gente, como é que... Eu tenho que atrair uma atenção do pessoal, porque o pessoal vai olhar assim e vai falar assim, entendeu? Tipo, não sem... Não é menosprezando. Não é menosprezando, mas o torcedor ali que tá ligando, o torcedor do Flamengo que tá ali ligando, ele quer a notícia do time dele. Os outros torcedores também, acho que tá na hora do jogo, tá ligado ali, quer secar. Tava todo mundo torcendo pro Nova Iguaçu. E tava jogando muito. Aquele time encantou. E eu fiz vários jogos dele. E aí eu me aproveitei disso. Porque eu falei assim, pô, né? O técnico me conhece. O Andrezinho, que tava com o diretor. O presidente. Eu falei, eu vou me agarrar nessas pessoas pra conseguir fazer da minha entrada ali, mas aí eu tinha que precisar. Aí era uma... Só que ali eles estavam badalados, né? Então, assim, eu nunca tinha feito... Porque em outras coberturas que eu fiz, ou eu fazia a equipe grande, ou eu fazia considerado menor juntas. Fazer só a menor... Eu achei ali bem desafiador por se tratar de uma final, sabe? Mas eu já tive outras, já teve perrengue de fazer do negócio de não pegar e ter que fazer pelo celular tudo.
no celular, escutando a transmissão, com o microfone aqui e tendo que anotar a substituição tripla, os perrengues das pernas. Da nossa vida de jornalista. Então, o nome já diz, em off. Tem alguma coisa que você nunca falou, que possa falar aqui agora? Um perrengue. Você falou, caramba, tinha tudo pra dar ruim, mas deu certo. Acho que é esse do telefone, tinha tudo pra dar ruim. Até mesmo algum mico com jogador, com técnico? Não, mico assim não. Que eu costumo até... Eu penso bem antes de fazer ali a... Nunca deu branco no ao vivo? Branco no ao vivo? Não, dá aquela gaguejada, às vezes titubeada. Ontem não, teve um engraçado, eu presenciei, mas não foi comigo, né? A gente estava na transmissão ontem, eu fazendo Flamengo e o Magno Navarro fazendo Fluminense. E aí, a gente não estava se escutando quando, tipo assim, por mais que a gente estivesse perto, né? Eu não escutava o que o Magno falava no ar. E aí o câmera falou assim, vou dar um jeitinho aqui, botou lá um fone. E assim, eu falei assim, cara, o Magno escutava o que eu falava. Mas eu falei, eu não escuto o Magno. Aí o câmera chegou pra ele e falou assim, não, testa aí o microfone. O Magno achou que o microfone estava testado. Daqui a pouco, tá o Tauê narrando, bola rolando, o Mauro César comentando, aí tá o Magno no meio da transmissão. Alô? 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 Aí veio... Esse Magno... Aí vem meu coordenador e manda, Ana, o que tá acontecendo que o Magno tá falando? Alô? E ele ainda fica imitando as pessoas ainda lá, ele zoou na transmissão, ele chegou Não, na transmissão não. Ele tava num papel mais... Ele imita todo mundo, cara, ele é muito engraçado. Tava num papel mais repórter, mas a gente tava ali e atrás do banco do Flamengo fica o Jorge Jesus da torcida, né? Do lado do Jorge Jesus da torcida... Chapola. Ele tava mais pra cá. Quem estava ontem na finalíssima, sentado do lado do Jorge Jesus da torcida, era o Alexandre Frota. É mesmo? Aí começou, aí o Magno falando, o Alexandre Frota, do lado de Jesus. E a camisa dele é 77, ele falou, podia ser outro número. Aí ele foi contar isso na transmissão. E aí eu falei assim, eu não aguentei. Aí eu entrei com o comentário e eu falei assim, eu falei assim, não, e a parte mais eu falei, complementando essa curiosidade do Magno, o Alexandre Frota ainda tá sentado ao lado de Jesus, do Jorge Jesus da torcida. Mas falando um pouco disso, porque eu ia emendar, porque eu já ia falar do Jorge Jesus, porque o Felipe Luiz, ele teve um comportamento ontem, na hora que acho que foi o... não sei se foi De La Cruz, recuou a bola pro Rossi, né? E ele queria, o Felipe Luiz, que a bola fosse pro Léo Ortiz pra ele ali realizar a saída de bola bonitinha. Felipe Luiz tacou no chão. Lembrou 2019 ali, foi 2019 purinho, aquele comportamento de não acredito. E aí eu fui lá e emendei essa do Jorge Jesus com a Alexandre Frota. Falei assim, meu Deus, e ali, só que aí os comentários, não, a gente se comporta na transmissão pra não levar uma chamada. Naquele dia lá do Jogo das Estrelas, teve o tic-teco. Eu vi você lá naquele dia lá, 2 erros. Eu dei pra ele gravar, tava começando, tava aquele extra de a primeira vez credenciado e tal. Lembrei de um bom, depois eu volto. Aí eu dei pra ele gravar o celular e tô entrevistando o Olivinha. Aí eu falei, e aí, ficou bom ele? Ih, não gravei. Eu falei, não acredito. Aí eu falei, pô, não é possível. Aí fui entrevistar, foi o Thiago? O Thiago não... Foi o Alex Dias. Alex Dias. Não dá que deixa que eu faço. Botei lá no tripé, botei telefone para gravar e comecei a entrevistar o Alex. Quando eu peguei o telefone, tava gravando em câmera lenta. Não tem como salvar nada. Eu falei, não acredito, cara. Não, cara. A gente era marinheiro de primeira viagem. Não, mas ano passado eu me embananei numa transmissão, foi o Vasco Nova Iguaçu, que eu poderia, no jogo de volta, poderia ter sido recorde, né, de campo. E eu vi
mandei o número, falei o número de presentes, eu errei 3 vezes. É mesmo? E eu entrei no ar pra consertar. Aí chegou uma hora ali, eu falei assim, meu Deus, o pessoal já tava falando, xinga, mulher, né? Mulher não tem direito a errar nada. Aí eu fui lá e falei assim, desculpa, gente, eu sou de humanas. Não, cara, tem dia que, meu irmão, nada dá certo. Mas não, aquele dia deu certo. Nervosismo às vezes. Por exemplo, tem certo tipo de evento que, cara, se for mesmo, você é uma pessoa que entrevista diversas vezes o Zico. Até mostra o carinho que o Zico tem com você e você com o Zico. Já teve alguma história assim com o Zico, sabe? O Zico é um cara fora de série. Eu também entrevistei ele algumas vezes e, cara, ele sempre foi muito... Até porque ele faz aniversário no dia 3 de março, eu faço dia 4. Aí sempre a gente fala sobre isso. Ele sempre me trata super bem. Tem alguma história legal assim, nessas duas entrevistas? Não, então, a primeira vez que eu gravei com o Zico foi em 2020, foi janeiro de 2020, foi pro meu podcast e tal, passou. Né? Eu gravei com o Zico lá, veio a pandemia, o Zico muito solícito, e ainda tinha ali nesse meio do caminho o Vegeta, né? Que tava muito meu amigo também. Pedi algumas vezes, não tinha liberdade com o Zico, né? E nada, falava assim, uma amiga pediu um vídeo para um amigo dela que estava internado, o Zico foi, gravou. O Zico, se ele puder atender, ele atende tudo. Passou. Foi encontrando o Zico, fui no outro jogo das estrelas, aí eu fui pra fora, voltei, comprava o Zico e gravava. Nessa vez, eu pedi pro Júnior Coimbra, né, o filho dele, querido meu amigo também, eu falei assim lá no jogo das estrelas, eu falei, pô, Júnior, deixa eu ir pro campo pra eu gravar conteúdo e tudo mais, né? E o Júnior deixou, só que aí eu gravei uma do Zico, na hora que ele tava, ela tá até no meu Instagram, o Zico de perna pra cima, deitado, depois. E a coisa banando ele, não é? Só que a Renata, né? E aí o Zico lembrou de mim, porque no jogo do Adriano, que eu tava pelo canal Gold fazendo reportagem, eu sentei do lado era o Zico e o Marcelo Salles, que tava ali. E eu ficava ali na transmissão e eu falava assim, o Zico tá fazendo isso, o Zico tá fazendo aquilo, blá, blá, blá. Aí o Zico, é mentira! Aí eu botava o Zico. O Zico, ele gosta de zoar. Ele gosta. Aí quando chegou nesse dia, ele deixou eu gravar ele com as pernas assim. Eu falei, lembrou de mim, até porque tinha um espaço de 15 dias. Fui gravar com ele agora pro canal Gold, agora em fevereiro. Ele falou assim, você não é a que tá ficando me enchendo, sabe? Ele entrou na sala. Ele lembra. Eu falei, pô, cresci na vida. O Zico agora, eu sei que o Zico sabe que eu sou. Aí foi no dia da homenagem lá do Léo Ortiz, né? Que ele foi fazer na coletiva. Aí ele tá lá. Tem alguns rostos conhecidos ali, aquele ali. Essa mala aqui que tá sempre no jogo. O Zico sabe muito quem eu sou. É por isso que eu tô falando que você... Porque eu vi essa dele falando lá do Léo Ortiz. Eu vi ele falando. Então, assim, falei, cara, ela é muito amiga do Zico, cara. É íntima do Zico. O Zico vai brincar assim... Mas ele lembra, cara, toda vez que eu vou gravar com ele, ele fala, tá chegando nosso aniversário, não sei o quê. Ele sabe, cara lembra. Ele é um ser querido. humano, meu Deus do céu. Eu vou te falar, às vezes eu vejo alguns jogadores, né, que ainda não chegaram nem um terço do que o Zico chegou e fico vendo o cara numa vaidade, num egoísmo, numa soberba. E ver o Zico, cara, eu nunca ouvi falar, uma pessoa fala mal do Zico. Pois é, por isso que eu abri a entrevista quando eu falei assim, ídolo do Flamengo, mas respeitado por todas. Porque não é só jogador de outros clubes que respeitam, é o torcedor. É o torcedor em geral, cara. Eu tenho um primo meu lá de Sergipe, postou, o Zico tava lá agora num evento, Zico Júnior. Ele é vascaíno, meu irmão, pensa no vascaíno chato, meu primo. Ele é responsável ele é diretor da Secretaria de Esporte, alguma coisa lá. Ele tirou foto com o Zico e com o Júnior, né? Até brinquei com ele. Grandes ídolos do futebol brasileiro, Zico e Júnior, fala que tu não é fã dele. Não tem uma pessoa que fale que, cara, eu sou admirador. E no CFZ, na loja lá, do Zico, eles vendem as camisas dos outros times. Isso é uma curiosidade que a galera não sabe, né? Eu fui lá esses dias. O pessoal acha, é ídolo do Flamengo, só vende camisa. Não, tem lá, você chega lá,
tem camisa do Vasco, tem camisa do Fluminense, Botafogo. É porque o Zico respeita muito isso. O Zico respeita muito. Ele, tanto que na época do Roberto Dinamite, o Roberto Dinamite chamou ele pra botar a camisa do Vasco e ele foi. Mesmo sendo esse ídolo, isso não apaga. Diferente do Gabigol, né? Então, eu levei uma camisa pro Zico lá no CFZ pra ele autografar. Tem até o vídeo, né, que fizeram. Ele pegou e me empurrou assim, brincando. Ó, já tá chato, já para de tomar cartão, hein? Pô, tá tomando cartão, aí empurrou também até um susto, que eu não esperava. Mas ele brinca. Ele brincou, pô, muito maneiro. Aí, Hanna, vamos lá, vamos entrar um pouquinho na sua vida. A sua história é muito legal. Você se forma em jornalismo. Você também é advogada, Hanna, é isso? Sou. Mas não exerço mais. Aí você vai fazer mestrado na Espanha. E na Espanha, cara, calha de você trabalhar na Real Madrid TV. Como é que foi essa experiência, Hanna? Foi a experiência mais especial e louca da minha vida, né? Porque eu fui justamente fui fazer o mestrado, mas fui. Tipo, me perguntavam, quando é que você volta? Eu falei, termina a data X. Se não terminar, eu volto, mas também não tinha nada. E assim, quando você é contratada pelo Real Madrid, você não volta, né? Você cumpre ali o tempo que eles quiserem. Se quiser prorrogar também, né, Hanna? E aí eu fui pra TV. A galera tem a ideia que a TV ela fica ou no Santiago Bernabéu ou em Valdebebas, que é onde é o centro de treinamento, mas não, ela é um lugar à parte. Não, um escritório à parte, em lados opostos, então não tinha, porque muita gente pergunta, né, a curiosidade, você via, tem, tal. Não, via como tava nesses lugares e sempre ali com uma distância, né? Hoje aqui no Brasil tá forte isso, né? A Flá TV, Botafogo TV, né? Os times estão aderindo muito isso. Mas nessa época lá, como é que era essa força? É parecido? Não tem como ser parecido. Falta muito. E eles, por muito tempo, até foram pela internet, mas hoje em dia eles são um canal de TV aberta. É como a Globo, SBT, Record, Rede TV. Eles são um canal de TV aberta. Então, eu acho que é para você chegar nesse nível, né? E as TVs dos clubes brasileiros, agora elas estão se profissionalizando e tudo mais. Mas, é um caminho, entendeu? Você tendo uma boa gestão, você vai lá e consegue. Mas não é fácil você colocar no ar com uma programação 24 horas. E não tô dizendo que lá não tem reprise, não. Tem reprise de grandes jogos e tudo mais. Mas também tem muito programa ao vivo. São 3 jornais diários, tem informativos, né? Que essa é tipo um RJTV, você chega assim, tem tipo um outro que é o Jornal Nacional do Real Madrid. Então é bem insano. Aí você volta pro Brasil, aí logo mais pra frente você também trabalha na TV. Eu fico pouco tempo, né? Eu fiquei 5 meses, porque eu estava no projeto de estar, no meu contrato, inclusive, era para apresentar um programa na Flá TV+, e também fazer o pré-jogo lá. Mas, naquele momento, devido a circunstâncias internas, a Flá TV+, não pôde ter o programa que teria, não foi para frente. E aí, eu saí. Na sequência, emendei no Campeonato Carioca, né, que foi o Cariocão da FERJ, e aí a passagem foi interrompida. Hoje a gente vê essa ascensão da Flá TV e estão renovando todo mundo. Como é que você vê essa mudança, essa profissionalização, né, da Flá TV, trazendo grandes nomes como João Guilherme, Daniele Boaventura? Você acha que isso vai abrir portas também para os outros clubes, né? Para nós que somos jornalistas, assim, poder também estar atuando. E como é que fica também em relação, achando 2 perguntas, como é que fica a situação também, exemplo, só vai trabalhar na Flá TV só quem é flamenguista, na Botafogo TV só quem é botafoguense? É assim que funciona? Eu acho que deve ser. Quem está no vídeo. Eu acho que isso sim, quem está no vídeo, não estou dizendo
que outros profissionais por trás da câmera, cinegrafista e tudo mais, tenham que ser, né? Mas quem está no vídeo, eu acho que tem que ser. E aí eu acho que vai entrar num outro ponto. Eu respeito muito, né? Eu sou uma jornalista que optei ter o meu time revelado. Todo jornalista tem um time, tem aqueles que preferem não assumir e tem aqueles que não vêm, quem assume e quem não assume. Mas aí, esse novo movimento, né, se você quiser trabalhar ali na TV do seu clube, você vai ter que, se você é uma pessoa que prefere não, se você é um jornalista, vai ter que assumir. Então, você vai ter que obrigar ali alguém a tomar uma decisão. Eu não acho, e sempre foi, e aí a minha grande referência que eu já falei aqui, né, era a Glenda, a Renata Fã muito mais, porque a Renata Fã também é advogada, né? E na época que eu resolvi fazer a transição, eu falei assim, gente, não, o que eu vou fazer isso? Largar tudo e ver a Renata assumindo, tendo seu time assumidamente, falando com todas as torcidas, com imparcialidade, sendo respeitada, eu falei, cara, eu posso. Sim. Eu posso. Então, e hoje em dia, a gente, mais do que isso, todo mundo tá falando assim, é uma grande decisão. A Daniela Boaventura, conheço ela pessoalmente, uma querida, né? Ela estava num canal respeitado, numa posição respeitada. Ela é uma ótima apresentadora, uma ótima comentarista, é um espelho para nós mulheres. Mas eu acho que tem uma outra pessoa que já faz esse movimento e muita gente não fala, que é a Fernanda Maia. A Fernanda Maia também está na Botafogo TV, é a voz do Engenhão e está ali de segunda a sexta falando com todas as torcidas de forma respeitada. Sim. Que ninguém, por mais que ela seja botafoguense, eu não vejo as pessoas xingando. Sempre tem um outro ali, né, vamos falar, alienado, para não falar um vocabulário chu, que vai lá e quer ofender, mas tá ofendendo porque é mulher. Vai ofender mesmo que você fosse falar qualquer outra coisa, sabe? A pessoa que quer ofender, ela não nem escuta, ela tá com o ouvido fechado, mas a Fernanda Maia, ela tá ali. Tem o time dela, assumidamente, tem o trabalho dela numa TV aberta, sendo apresentadora. Então, eu falei assim, gente, eu escolhi um caminho mais ousado, né? Porque eu sou repórter. Uhum. Eu lido ali com as torcidas diretamente do campo, mas eu também, pela forma que eu trato com respeito, que dou as informações das equipes, nunca tive nenhum problema. Eu acho que um grande termômetro foi justamente, eu estava fazendo uma live com o Lucas Pedrosa no dia que anunciaram que o Vasco anunciou o Alexandre Matos. Minha live explodiu, porque todo mundo queria escutar o Lucas Pedrosa falando da chegada do Matos no momento em que o vascaíno tá ali cansado. E a quantidade de comentários, você tá até lá, tipo, em comentários falando assim, nossa, parece que ela torce pro rival, mas eu nunca vi um jornalista tão bem informado do Vasco. Eu falo, gente, eu fico mais feliz com um torcedor da outra equipe me elogiando do que um torcedor do meu time. Porque mostra que eu tô conseguindo o que eu quero, que é respeitar, tratar ser profissional. A torcida dele com respeito, entendeu? Então, assim, eu acho que é difícil, é desafiador, mas não é porque é difícil que eu vou falar que não é possível. E o legal da Fernanda Maia é o processo dela, né, cara? Saiu de Gandula, aí estudou, se formou. Na época, o garotinho, eu lembro muito bem, o garotinho deu muita moral para ela, ajudou muito ela. E ela embalou, se dedicou e chegou nesse lugar onde ela está hoje. Tem agora participando até de comercial, televisão. Isso é bem legal. E você, Hanna, é uma pessoa que também hoje trabalha no canal Gold, mas assim, é uma pessoa muito conhecida. Todo mundo fala Hanna. O nome também, né, Hanna? Não tem muitas Hannas, assim. Aí vê o seu processo e vê assim, a sua evolução. E ver você hoje também tendo essa firmeza quando fala de futebol. Como foi para você, Hanna, conseguir ter, sabe... Sempre gostou de futebol? Sempre viu futebol? Como é que foi? Você fala muito bem sobre futebol. Obrigada. Não, o meu pai, nos finais de semana que eu ficava com ele, o meu pai, ele
ficava ali, na frente da TV, assistindo o jogo, que era de qualquer time. O meu pai era tricolor. E ficava lá. E eu ficava vendo junto. Jogo, Fórmula 1. Os programas do meu pai me levava pra ver jogo, pra assistir jogo e pra ir pra churrascaria. Então hoje eu sou uma carnívora. Eu não tenho vocação pra ser vegetariana, com todo o respeito, mas eu acho que tudo que você faz ali muito na infância, por repetição, fica. Pra vida toda. E ali com 5 anos, eu assistia. Eu queria estar vendo o jogo. Então, foi assim. Chegava final de semana, que eu tava com a minha mãe e eu tava ali vendo o jogo. Foi virando natural. Aí me mudei. Mudei de colégio, aí fui ser turma do Fundão. Fundão aí pegava todo dia, jornal Lance com os meus amigos, colecionava selo pra trocar camisa que tinha, enfrentava fila pra trocar negócio da Nestlé. Figurinha. Lembra aquela época que trocava? Aí passava horas na fila, era ali na Gávea, era em Laranjeiras, General Severiano, pra trocar ingresso. Aí Maracanã, né, porque a minha mãe é botafoguense, meu pai é tricolor. Então, eu não tinha quem me levasse ao estádio, tinha que ir com os meus amigos. E aí, era sempre ia pra casa de uma amiga nossa e o pai dela levava. Entrava todo mundo no carro. Aí, depois foi ficando mais velho. Aí, já pegava metrô. Aí, tô no vagão tal. Aí, entrava e aí ia. Mas, naquela época, eu ainda me sentia um pouco... Pô, eu tenho que ir com homens. Chegou uma época que eu falei assim, quer saber? Encontro lá, vou andando, as coisas foram acontecendo naturalmente, sabe? Eu acho que eu nunca baixei a cabeça. Teve uma vez que eu até escutei na faculdade que eu falou assim, não vou discutir futebol com mulher. Eu falei, por que você não vai? Eu conhecia ele, tinha estudado comigo no colégio, era da minha faculdade. Eu falei, por que não vai? Tá com medo de perder no argumento? Porque eu sou ousada. Porque assim, e os próprios garotos começaram a me defender. Eu falo, que isso? Ela sempre conversou, ela nunca ficou falando besteira e sei lá o quê. Então, tipo, quando os homens botaram ele no lugar dele, ele ficou com mais vergonha ainda. Ele ficou até com raiva, né? Porque ele não estava esperando que isso acontecesse. E aí eu nunca baixei a cabeça, não tenho paciência. E, tipo, quando alguém fala alguma coisa, aquela revirada de olho, né? Você fez lembrar a Dani Boaventura. Eu trabalhei muito tempo com a Dani, na época que ela era repórter de rua. A Dani, meu irmão, aquilo ali parece homem, cara. Falo pra ela, Dani, pô, ela quer brigar. Uma vez os caras lá no Vasco fazendo um jogo São Januário, a gente tava muito cheio, a cabine fica cheia rápido. Aí fomos fazer da arquibancada ali, aí veio os caras lá gritando uma coisa. Você tá pensando que tá falando com quem? Você tá pensando que tá falando com quem? Eu acho que eu tenho medo de você, porque você é uma... Dani, calma, Dani. Eu falei, ela sempre foi assim, cara. Cara, tem umas mulheres que a gente fala, mas assim, ela fala, eles olham pra minha cara, vê eu com essa cara, acham que eu sou patricinha. Eu sou filha da comunidade. Eu falei, para, tu nunca subiu o morro, cara. Não, tu pensa que eu nasci em berço de ouro. O pessoal olha pra você não. Tá certo, tem que se impor mesmo. Ana, que conselho você daria para quem hoje está começando, está querendo entrar no ramo de jornalismo esportivo? Um jovem, né, ou uma jovem que está começando e chegando agora nesse ramo tão legal que é o jornalismo esportivo. Acho que hoje é muito mais fácil, né? Pega o teu celular, vai fazer reels, produz conteúdo, né? Que uma hora principalmente quando você tem muita dificuldade de falar, que tem gente que tem a dificuldade de falar com a câmera, né? Ou tem vergonha de falar em público, porque você tá ali, você grava sozinho, você vai pegando ali a dinâmica, você vai treinando, você imagina. Então, assim, produzir conteúdo, porque o seu alcance vai chegar onde você nem sabe. Começar. Ficar parado que não dá, entendeu? Vai, porque muitas vezes eu vejo gente... Hoje, se você olhar, há 10 anos, como é que o jornalista fazia? Ele tinha TikTok para monetizar? Tinha YouTube para monetizar? Era só ali o dinheirinho do estágio assinado e ponto. Hoje em dia tem outros meios, né? Você vai crescendo. Então, assim, facilitou, óbvio,
que todo mundo, quem sonha, quem tá o jornalista, quer estar numa determinada emissora. Mas para quem tá começando, quantas pessoas a gente não vê fazendo esse caminho? Então, eu acho que é importante. Se mostra, faz ali o seu conteúdo, as suas entrevistas. Eu fiz isso. Quando eu era advogada, quando eu fui para Madrid, eu não trabalhava no Madrid na frente das câmeras. Lá eu era produtora, porque eles queriam um acento espanhol. E aí eu criei o meu canal no YouTube e comecei a fazer diversos quadros, que era quadro de mostrar estádio, quadro de gravar com o correspondente, porque eu falei assim, eu quero gravar com o jogador. Até para chegar pro assessor e falar assim, olha o nível da minha entrevista, tinha que ter alguma coisa ali. Sim. E aí você consegue a primeira. A partir do momento que você consegue a primeira, você abre as portas ali para outras. E onde é que foi? YouTube. Tem alcance. A pessoa bota uma palavrinha lá, você coloca a hashtag. Isso vai. E aí você tem a oportunidade de fazendo seu nome, de mostrar o seu trabalho, de conseguir uma oportunidade dentro daquilo que você quer. É muito fácil, muito mais fácil você começar hoje em dia do que há alguns anos atrás. Ana, qual foi o jogador ou técnico assim, mais brabo e mais especial aí que você já entrevistou? Ah, mais especial é sempre o Zico, né? Não, mas eu gosto... Zico. Assim, ele pega o Zico assim, vamos botar assim, o Zico separado do Zico é diferente. Não, eu tenho várias... Eu sou muito grata por todas as pessoas que eu consegui gravar, mas eu acho que a primeira essa, principalmente que puxou o carrinho, marcou, né? Que foi a do Diego Costa. Ele ainda estava no Atlético de Madrid e ele dá aquela entrevista, quem é que não quer jogar no Flamengo? Então, eu lembro que eu estava em Madrid, o meu WhatsApp pipocando, tipo, minha família, tirando foto, porque tava saindo, saiu na TNT, saiu no Sport TV, aí daqui a pouco tava até na primeira página da Globo.com, eu falei assim, gente, e assim, é uma... A gente nem espera, né? Você não espera, então assim, acaba que marca, sabe? Eu falei assim, gente, eu não acredito. Muito bom, né? Qual a sua perspectiva pro futuro? Quais seus planos? Eu acho que tem sonhos, né? Fazer uma final de Libertadores, fazer campeonato brasileiro. Eu acho que você vai construindo, sabe? Então, acho que a gente vive de grandes eventos. Mas eu sempre fui uma pessoa que fui deixando ali a vida me levar pros caminhos. É o que eu tava falando de Madrid, né? Eu fui. Vamos ver o que vai dar. Então, mas sempre como repórter, Ana, ou você pensa em um dia ser apresentadora ou assessora? Assessora não, eu gosto da reportagem, apresentar. Alguns programas no Gold eu comentei também, mas campo é onde geralmente me dá o frio na barriga. Que tá tudo acontecendo ali, né? Sempre tem novidade, né, Ana? Sempre tem. Tem confusão. Já entrou no meio de uma confusão dessa assim, Ana? Eu tava lá no Flamengo Botafogo, que o Barbosa saiu sem o dente. Tu tava lá no meio? Tava, nesse jogo eu era a repórter de campo do canal Gold. Nossa, foi uma confusão. Fio pra lá, fio pra cá, porque você vai. Aí eles entravam no túnel, o jogador. Aí daqui a pouco voltava. Aí, só que não é só o jornalista, né? Você sabe melhor do que ninguém. Vai o câmera, vai o assistente. É todo mundo. Eu saía, daqui a pouco era fio enrolando. Eu fiquei com um corte aqui na perna, porque fio machuca, né? Eu já derrubei gente sem querer. Foi tu que fez uma pergunta pra ele que ele já tava saindo, aí chegou a olhar pra trás. Não, eu fiz a pergunta, o Léo Ortiz, ele tava falando ali que ele não era inspetor criminal, e ele já tava, eu percebendo que ele já tava bravo de estar tendo, porque só estavam perguntando de jogo pra ele. Aí veio o Rodrigo Paiva, né, falou assim, acabou, eu falei, eu quero perguntar do jogo. Ele falou, do jogo tá. Aí eu cheguei, eu falei assim, pô, você faz um gol justamente na semana que o Zico te elogia e tal. Aí eu comecei a pergunta falando assim, pô, Léo, falar um pouco do jogo. Aí ele, obrigado. Ele agradeceu que vai falar do jogo. Eu lembro. Eu falei assim, porra, eu falei assim, gente, porque ali a gente queria perguntar pra delegado, pra ela não tinha. Porque ficaram insistindo com ele pra falar do Barbosa, né? Pra ele falar o nome do Barbosa, né? Ele disse, o cara que sempre faz confusão, vocês sabem quem é, o pessoal ficou insistindo. Eu disse, não, vou falar do jogo. Ele, tá bom, obrigado. Tem hora que tem que ser flexível, né, cara? Até pra você
conseguir alguma coisa da pessoa que está sendo entrevistada, né? Tem gente que quer ali instigar para poder pegar uma polêmica, mas, cara, tem hora que... A gente gosta, né? Quando eles Claro, soltam claro. umas frases, né, que dá uma aspa boa, sim, mas sim. não é Ali não era o momento de ficar perguntando ali, O quem clima bateu? O clima já Quem tava que arrancou tenso, o né? dente do Barbosa? Perguntou um negócio. Ela fez isso com o Davi Luiz naquele dia lá, que ele falou do negócio do Cruzeiro. Não, ele assinou com o Cruzeiro. Ele assinou com o Cruzeiro, você em cima dele. Aí ele se saiu, não, ele assinou aqui com ele. ele. Mano, é que ele tá começando agora, fala, cara, a gente tem que instigar o cara a soltar alguma coisa que ninguém sabe, tem que ter uma polêmica. Ele falou, pô, mas a gente vai ficar mal com o cara. Eu falei, cara, não. Eu mostrei um negócio pra ele falou, cara, isso aí é o que o jornalista tudo quer. Por isso que não pode ser amigo do jogador. Quando a gente faz faculdade, né, Hanna sabe, você aprende que você não pode ser amigo, cara, de jogador, assim, não que não seja, mas assim, não é legal, porque você vai ter uma amizade, às vezes tem uma situação que você não vai querer falar porque é amigo do cara. Aí é saber separar, né? O que dá pra falar e o que não dá pra falar. Não, aquele lance da... Ele teve um furo na época do Gabigol, primeiro que todo mundo. Ele sabia o dia que o Gabigol ia se apresentar no Cruzeiro. Sabia onde ia morar, sabia onde o ele ia valor morar, da casa. o valor da casa, ele sabia tudo isso. Porque a corretora de imóveis de lá entrou em contato pelo Instagram, perguntando quem era realmente o empresário dele. E, tipo assim, ela mandou tudo no zap. Aí eu olhei e falei, caraca. Aí, tipo, perguntando... Pra você? Aí eu peguei e falei... Ela pegou e mandou que ele queria uma casa sem rampa, com garagem sem rampa, no valor de não sei quantos milhões. E mandou tudo. Aí eu peguei e falei, pô, entra em contato um dia. Aí eu falei pra ela assim, manda mensagem pra esse Instagram aqui, que eu não tenho contato do pessoal, mas esse aqui que cuida das redes sociais e tal. Mandei pra ela, aí mostrei pra ele, ele falou, rapaz, isso aí que todo jornalista quer, porque ele tava naquela especulação, porque viram os pais dele lá, será que ele ia morar lá, será que não ia? Aí a corretora mandou tudo. Mas se eu fizesse isso também, além de expor, né, que de repente ele não queria, poderia até mesmo a menina perder a venda e o emprego. Ia ser uma venda boa, hein? Uma comissão generosa. Entendeu? Aí eu falei, tá bom, cara, tá bom. Aí eu fui com as pessoas, que nem do Davi Luiz. Ele ia com uma pergunta simples lá na coletiva do Fortaleza, cara, a apresentação do Davi Luiz. Cara, faz essa pergunta assim, assim, assim. Porque assim, cara, tem que ser algo que vai ter que ter uma aspa legal, né? Mas nessa pergunta, quando tu mandou, eu já sabia que ele não iria responder, porque ele ia se expor o pessoal do elenco que tá lá. Mas só ele falar, ô, Gabigol, brincou contigo, já ia chamar, tem uma casca de banana nessa tua pergunta aí. Isso aí já é um legal, já é uma brincadeira, é uma tirada. Entendeu? Então, assim, falei, cara, tem que... Claro que a gente, tem situações que tu não vai expor vida pessoal, nada, mas tu conseguir uma informação na frente de todo mundo é muito legal, né, Hanna? Sempre é, né? Eu acho que todo mundo gosta, mas... Já teve algum furo, assim, que você pegou e deu primeiro que todo mundo? Não sou muito jornalista de correr atrás dessas informações. Tem perfis e perfis de jornalista, né? Mas eu gosto de arrancar essas boas declarações. Eu acho que o meu perfil é esse. Eu acho que quando teve ano passado, depois do primeiro jogo, o Felipe Melo, da semifinal, fala que é o clube do sistema, contra o clube do sistema. Eu acho que aquela ali foi uma que repercutiu também. A do próprio Bill, né? Torcedor do Flamengo não gostou. Perguntei como é que é jogar Perguntei pra ele no jogo contra o Flamengo, né? Como é que é jogar no Maracanã cheio? Porque ele passou pela base do Flamengo. E aí eu falei, jogar contra o Flamengo. E eu nem esperava, eu não tinha tido a maldade. Aí ele falou, respondeu assim, contra o Vasco tava mais cheio. Foi. Aí eu falei assim, gente, eu nem pensei, porque eu tinha feito o jogo contra o Vasco também. Foi boa essa. Foi muito boa. Aí eu falei assim, aí teve gente, sabe, que tipo, ela quis sacanear. Aí tem gente que às vezes acha que eu faço pergunta pra sacanear o Flamengo. Aí chega lá na minha rede e fala, não entendi nada. Você é flamenguista, tá querendo falar do Flamengo? Não entendi nada. Eu falei assim, eu fui fazer uma pergunta, porque ali eu tava pegando o lado humano, cara. A gente tem ali eu acho que quantas dessas equipes menores, a gente tem ali muitos que não vivem só do futebol. Tem outro emprego paralelo. Então, você jogar num estádio lotado contra um time grande, contra grandes jogadores, eu acho que é uma coisa que marca.
né? Você vê que esses caras dão a vida, porque até por isso também, né? Existe o que aconteceu com Carlinhos, que já aconteceu com o Chay. A gente tem aí uma leva de jogadores que começaram em times de menor expressão e se destacaram e foram jogar em outra, mas não é o caminho natural. E aí eu fui perguntar nesse sentido, aí ele vai lá e me responde essa contra o Vasco que estava mais cheio. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Ana, a gente já está quase chegando no final e eu quero falar sobre algo, né? Saindo do Flamengo, saindo da sua vida profissional. Falar do nosso, hoje, principal astro, né? O Neymar. Neymar voltou para o futebol brasileiro, voltou para o Santos e teve essa polêmica dele, né? Foi convocado para a seleção e teve a final, né? A semifinal, né? Do Paulista, e ele se apresenta machucado logo depois de ter passado por um carnaval. Cara, na sua opinião, Neymar, a gente pode falar que Jorge Jesus tinha razão? Neymar hoje ainda precisa desenvolver, tanto depois da lesão dele, desenvolver mais o futebol, aparecer mais no futebol, ou acho que se precipitou o Dorival Júnior de convocar ele para a seleção? Não, eu acho que aí eu vou pegar até um trecho, né, que o Eric Faria, que é um jornalista que eu admiro muito, falou exatamente essa semana. Ele falou sobre isso, o quanto, né, a ida dele a Sapucaí prejudicava, tinha alguma restrição, sabe, isso prejudicaria ali, porque todos nós temos folga. O fato dele ir a um carnaval ou não, isso não tem a ver ali sobre a preservação. Eu acho que o Santos não divulgou isso. Então vai ficar palpitômetro daqui, dali. E eu acho que existe sim também. Tem a questão do histórico, né? Que tá muita gente entrando e falando, porque o Neymar em outros carnavais veio curtir, se aproveitando da lesão. Mas ao mesmo tempo, uma semana antes do carnaval, tava ali todo mundo batendo papo que o Neymar fez o gol olímpico. Então, se o Neymar vai e força agora na seleção, por que não avisou? Aí se o Neymar tá ali, se tira, e é a mesma coisa. Por que não estão falando do Danilo? O Danilo é uma questão de preservação ali também. É entender o seu corpo, entender como vai. Até porque ele também, imagina se ele fica 2 meses sem jogar. Ele tem mais aí, ele tem um contrato com o Santos de 6 meses. Então, assim, tem que ter uma cautela. Você não acha que ele se expõe quando ele vai pro carnaval, sabendo que tá lutando contra essa lesão, se preparando contra a lesão, e aí ele vai pro carnaval e sabendo que tem uma final e talvez ele não poderia jogar? Aí rola esse problema, que é certo, né? As pessoas falam, o cara pro carnaval ele pode ir, agora pro jogo não pode. É uma questão. Tem gente, né, que tem até assessoria para cuidar da questão ali da imagem, do que é bom visto, que, né? Mas então tem gente que fala, eu não tô nem aí, deixa que fale, é uma questão dele. Eu sou uma pessoa que eu acho assim, cara, aquele ali não é o meu problema. Eu não preciso dar opinião sobre ali a vida dele, sobre tudo, não é uma questão, sabe? Eu acho que esse fato do Neymar, as opiniões, elas não estão sendo baseadas, carregadas num episódio isolado. As opiniões públicas, elas estão vindo de outras situações. E a situação de hoje, né, dessa que aconteceu mais recentemente, ela está carregada de muitas coisas, de muitas lesões dele da época do PSG. Mas ele é um cara que também, na hora que ele bota lá todo o treinamento dele, última geração, tudo que ele está fazendo, ninguém dá essa mesma ali proporção. Eu sou uma pessoa que, nesse aspecto, como o Santos não se manifestou, eu prefiro, se ele teve o aval da diretoria, se ele falou, porque quem tem que falar isso é o médico, né? Então, assim, eu prefiro nesse momento, porque é uma situação, mas é óbvio que o torcedor ele quer ver Foi mais pela imagem, né, dele, né? Mas ali no carnaval ele não ia forçar nada fisicamente. Até porque ele estava com a mulher dele grávida, que tá com um barrigão desse tamanho, então... Os torcedores sabem como é que é. Principalmente no futebol brasileiro, que se vê você numa farra,
num baile, alguma coisa, já fala, pô, pra isso você... Aí o cara no jogo decisivo, o principal jogo do Santos na temporada, e o cara não joga por Tá bom, mas horas. se tivesse ganho, passado pra final, você acha que as opiniões seriam ainda a mesma, estariam assim? Eu acho que o seu Neymar ainda não com a mesma proporção, mas falariam por ele não ter entrado em campo, entendeu? Falariam naquele momento, mas seguiriam até agora? Não. Porque o torcedor, ele é passional, ele quer resultado. Então, se passa, não tem ninguém que dê um mérito, mas se não passa, tem um culpado. E a convocação, você acha que foi precoce ou acha que era o momento certo do Dorival convocar ele? Naquele momento ele estava, né? Tanto é que ele já chegou estreando, chegou jogando. Só que o que teve ali é normal, né? Uma sequência voltando agora, e ele estava ali muito intenso. E a gente vê, quem acompanhou os jogos, todo mundo vai ali, né? Em cima do Neymar, acaba tendo mais contato, mas eu acho que foi a mesma coisa. A gente teve outros cortados da seleção. Para finalizar aqui da minha parte, Ana, essa seleção brasileira hoje, a gente vê vários nomes, Vinícius Júnior, que ontem estava lá no jogo, hoje melhor do mundo, Rodrigo jogando um bolão, o Rafinha jogando muita bola, aí tem agora no futebol brasileiro o Wesley, essa galera. Na tua opinião, o Brasil, com essa seleção... primeiro eu queria te perguntar, você achou a convocação do Dorival uma seleção boa para esse período, para esses dois jogos importantes, contra Colômbia e Argentina, né? Gostou dessa convocação? E a segunda, você acha que o Brasil pode mudar de patamar agora com esses nomes e com a volta do Neymar para o futebol brasileiro? Olha, o Neymar, ele faz muita diferença na seleção brasileira, né? Eu acho que um grande crítico dele falou isso, que é o Neto. O Neto falava e depois ele falou, faz falta. Só pelo nome dele, né? Ele faz falta. O Dorival, né, ele estava indo... Teve aquele jogo, acho que foi contra o Chile, né? O Chile e Peru, se não me engano, que foram os últimos do ano passado. Não sei se foi na penúltima data FIFA. Que é aquele, até o Luiz Henrique, estreia, golaço, faz... Ali a gente começou a ver uma sequência que parecia que ia engrenar, mas o futebol ainda não convenceu, porque é muito... Ele tem ali potências na mão dele, mas você tem que... Não adianta ser... Nem todo mundo que pega uma Ferrari sabe dirigir, então ele tem que fazer esse time conversar, e conversar de uma forma que aproxime o torcedor de novo da seleção brasileira. Quando ele tem esse movimento de chamar jogadores que estão jogando no futebol próximo, que é uma característica que o Dorival falou na apresentação dele, né, de chamar mais jogadores, aí tem ali... o torcedor rubro-negro tá maravilhado, é óbvio que ele quer ver ali os 4 atletas dele, ao mesmo tempo que ele quer ver para tirar onda, ele fala, meu Deus, não quero ver porque pode machucar. Ano passado também, quando tava ali, né, o Luiz Henrique, o Igor Jesus, o botafoguense, ele quer ver, isso aproxima, né, o André, quando estava no Fluminense. Então, assim, isso faz, né, que tenha ali. Agora, tem que entrosar as peças. Não basta você botar os 11, tem que ter uma ideia de jogo. E eu acho que a grande questão é que está se criando uma fórmula. Vai jogar assim, vai jogar assim. Não, como é que é? Como é que o adversário joga? E é por isso que essa Argentina tem sido tão dominante no futebol sul-americano, ganhando Copa do Mundo, ganhando Copa América 2 vezes, né? Por quê? Porque o Scaloni bota a equipe para jogar de acordo com o adversário. Aí depois falam, o Messi não vai nem jogar esse duelo contra o Brasil, né? Tava vendo aqui. Mas aí o pessoal fala, a Argentina joga pro Messi. Pô, você tem o Messi. Então bota pra jogar pro Messi. Mas essa é uma seleção da Argentina que também, na hora que o Messi sai, sabe jogar sem o Messi. Porque o seu treinador, ele não criou uma fórmula. Ele tá jogando de acordo com o adversário. As substituições que estão acontecendo no Brasil, troca o meia por um meia, sei lá o quê. E não muda a forma de jogar. Não tem variação tática. Então, o
torcedor quer ver triangulações, quer ver jogando profundidade, quer o futebol arte. Então não tá tendo nada disso. E não pode deixar de... Então, parece que ficou parado no tempo, porque se esquece, se você pega a seleção da Argentina, acho que são 2 jogadores, se eu não me engano, que jogam na América do Sul, fora isso tá todo mundo jogando na Europa. O futebol, ele tá internacionalizado. Não tem mais isso. Você chega lá, o colombiano, tem poucas seleções, assim, que tem pouca gente que joga fora. Então, o nível aqui, até das eliminatórias, o Brasil achou que ia ser tranquilo, não é, né? Então, tem a Copa do Mundo também, as próprias seleções africanas tão fortes demais, não é mais o que era lá em 2006, Brasil e Gana é tranquilo, não é. O Equador jogando. Então tem... O futebol mudou, então a grande questão é, para de fazer fórmula, porque aí se fizer fórmula, e tem mais aí a questão extracampo, que eu acho que o Ronaldo expôs melhor do que ninguém, que eu acho que também dificulta o Hexa. Hanna, para finalizar, deixa suas redes sociais pra galera te seguir. @HannaTenda, H-A-N-N-A, Tenda. E ó, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigado. Sabe muito. Saca muito de futebol. Muita coisa. Faz uma aula com ela, mano. Precisando. Hanna, eu vou te contratar pra Copa Sérgio. Quer não jogar com a gente? Ai, não, gente. Aí eu vou virar meme. Se bem que a gente virando meme ganha seguidor, né? Agora tá valorizando. A Casé tá valorizando a Copa Sérgio, a Casé TV. Não fala isso não, tô na concorrência. Não fala assim. Eles agora, a Copa Sérgio virou Champions League. Vocês estão matéria de mulher? Eu não tô sabendo. Sempre teve, mas assim, não tem, cara, é o que eu falei, tem que dar de Eu não queria falar nada não, mas chamassem as meninas do Gold. É mesmo? Elas tiram onda. A Mari, então, elas jogaram lá na nossa confraternização de final de ano. Aí teve, né? Foi um mistão assim. Porra, a Mari joga muito. Mas tu joga também? Joga? Não, eu joguei. Eu fiquei do lado de fora, tomando um líquido verde de procedência duvidosa, comendo um pãozinho de alho, uma carnezinha. Tava incrível o jogo, gente. Hanna, teve um amigo que perturbou, encheu o saco pra poder ir lá ver o jogo. Não, que eu vou jogar aqui, não sei o que eu jogo bem. Chegou lá, ele tava de reserva e técnico ao mesmo tempo. Não vi ele entrar 1 minuto. Para de caô, entrou. Entrou e fez gol contra. Mentira! Mentiroso. Eu falei pra ele, eu já tô final de carreira. Vou chegar aos 40 anos agora. Final de carreira. Agora eu só fico ali, ó. 2, feijão com Chama o VAR. E jogou de armadura. Joelheira. Negócio na coxa. Cotoveleiro. Falei, vai dar de patins? Que isso? Mas também quando eu jogo contra você, a gente faz o jogo beneficente todo ano. Sempre tem um golzinho ali, ó, contra ele. Sempre. Na sorte. O velhinho tá ali chegando e me ajudou. Nesse agora foi artilheiro, né? Artilheiro jogou no meu time. Adoro essas resenhas. Mas é isso, galera. Estamos terminando aqui mais um in-off, mais um episódio muito legal com a Hanna Tenda. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, nos segue ali na rede social, segue a Hanna Tenda. E é isso, né? É isso aí, ó. Ativa o sininho. E vamos que vamos. É isso aí. Mais um in-off e... Hanna, obrigado.